Não se esqueça de dar o like. Eu sou a babaca por chamar a esposa do meu pai de esquisita? Meu pai, 60, é casado com Sasha, nome fictício, 40, há quase uma década. Eu, 32, já era adulta quando começaram a se ver, então nunca tive muito relacionamento com ela. Dito isso, Sasha era simpática e atenciosa, embora um pouco irritante às vezes, e nunca tive problemas com ela. Agora tenho um marido, 34, e 2 filhos, 9 e 4. Sasha gosta muito dos meus filhos, especialmente da minha filha. Isso se tornou sufocante muito rapidamente, então começamos a estabelecer alguns limites. Ela nunca ultrapassou esses limites. Em janeiro, meu pai e Sasha decidiram fazer uma viagem para Disney World e nos convidaram para acompanhá-los. Decidimos ir para celebrar o 9º aniversário do nosso filho. Rapidamente me arrependi de ter vindo. Sasha passou a viagem inteira mimando minha filha de maneiras que ultrapassaram quase todos os limites que estabelecemos. Exemplos incluem: Sasha comprou uma tiara de orelhas da Minnie. Ela queria que eu comprasse uma idêntica para minha filha para que pudessem combinar. Minha filha não gostou da tiara, então comprei um chapéu do Pato Donald para ela. Sasha comprou a tiara mesmo assim e ficou chateada porque ela não queria usar. Meu pai e Sasha foram fazer compras entre os parques. Disse a eles para não comprar nada para meus filhos, pois ainda tínhamos compras para fazer e não queríamos correr o risco de deixar nossas bolsas muito pesadas. Mesmo assim, Sasha voltou com 5 sacolas de roupas para minha filha, e 2 para meu filho, dizendo que não resistiu. Minha filha queria uma fantasia da Bela para usar nos parques, pois essa é a sua princesa favorita. Sasha tentou nos convencer a comprar uma fantasia da Ariel para ela, porque essa é a sua favorita. Expliquei que nunca assistimos a Pequena Sereia em casa porque minha filha tem medo da Úrsula. Sasha insistiu em tirar dezenas de fotos com minha filha na frente do castelo do Magic Kingdom. Ela também tirou algumas com meu filho, mas não tantas. Ela tentou nos convencer a levar nossa filha para o Bibidi Bobidi Boutique. Recusamos porque os preços são absurdos e já tínhamos comprado a fantasia da Bela para ela. Ela ofereceu para pagar, mas mantivemos nossa posição. Mais tarde descobri que Sasha tentou fazer uma reserva mesmo assim, mas não havia disponibilidade. Quando levamos nossa filha para a montanha-russa Slink Dog, sua primeira montanha-russa, Sasha tentou sentar ao lado dela. Minha filha queria sentar comigo, então trocamos de lugar. Ela tentou fazer a mesma coisa em outras atrações. No Teatro dos Muppets, ela tentou fazer minha filha sentar em seu colo. Sasha também tentou pegá-la no colo enquanto conhecíamos alguns dos personagens. Houve mais instâncias. O limite final para mim, no entanto, foi o último dia do parque da viagem. Estávamos no Magic Kingdom. Meu marido sofreu uma lesão leve e eu tive que levá-lo ao posto de primeiros socorros. As crianças queriam ir ao passeio do Peter Pan, então meu pai e Sasha se ofereceram para levá-los enquanto isso. No entanto, de acordo com meu pai, a fila estava muito longa. Então, em vez disso, Sasha sugeriu o passeio da Pequena Sereia, assegurando que Úrsula não estava nele. Na verdade, há um animatrônico bastante grande de Úrsula lá. Minha filha ainda estava soluçando e abraçando seu irmão quando nos reunimos. Quando voamos de volta para casa, disse a meu pai que não levaríamos mais nossos filhos em viagens com Sasha devido ao seu comportamento. Ele ficou extremamente irritado. Disse que sua esposa amava meus filhos, pensava no que eles gostariam de fazer a todo momento da viagem e que deveríamos ser gratos por tê-la em nossas vidas. Perdi a paciência com isso. Disse a ele que Sasha era uma esquisita do caralho, e que eles deveriam ser gratos por eu ainda estar bem com eles vendo meus filhos depois de suas ações durante a viagem. Acabamos tendo uma grande briga depois disso. Já se passaram semanas desde que voltamos para casa, e meu pai ainda está bravo comigo e com meu marido. Sasha me mandou algumas mensagens. Ela diz que sente muito se me deixou desconfortável, mas que ama meus filhos e esperava usar a viagem para passar mais tempo com eles. Para ser honesta, não acho que sou a babaca aqui. Mas acho que posso ter reagido exageradamente. Acredito que há uma chance de que as ações de Sasha foram motivadas pelo amor e que ela realmente teve boas intenções. Atualização. Ei, pessoal! Estou pronta para dar uma atualização. Li seus comentários e cheguei à seguinte conclusão. Por mais que o comportamento de Sasha em relação aos meus filhos me tenha irritado e assustado, chamar ela de esquisita foi a reação errada a se ter.
Dito isso, acho melhor para minha família se distanciar de Sasha por enquanto. E, pelo menos, minha decisão anterior de evitar futuras viagens com ela baseadas na viagem à Disney ainda é o melhor curso de ação. A insistência de Sasha, a tendência de ignorar a minha e a orientação do meu marido e o favoritismo descarado para com minha filha eram muito piores quando as crianças eram mais novas. Após o nascimento da minha filha, ela começou a focar muita atenção nela e quase nenhuma em meu filho. Dei mais exemplos disso nos comentários do meu post original. Essa é a razão pela qual estabelecemos limites em primeiro lugar. A forma como ela mima minha filha também me incomoda. Quando tivemos a conversa sobre limites com meu pai e Sasha, ela nos disse que sempre se perguntou como seria ter uma filha. Ela também se definia como sem filhos antes, então eu nunca tive certeza do que pensar sobre isso. De qualquer forma, isso nos tranquilizou, eu e meu marido, de que estávamos fazendo o melhor para nossos filhos. Esses limites nunca foram ultrapassados. Então fomos para a viagem à Disney, e a maioria deles foi completamente ignorada. Muitos de vocês apontaram que ela pode ter se empolgado demais, ou que a Disney é emocionante e ela queria garantir que meus filhos tivessem a melhor experiência, etc. Há duas coisas que direi sobre isso. A primeira é que, independentemente das razões de Sasha, ela ainda ultrapassou nossos limites. Quando os estabelecemos pela primeira vez, dissemos a ela que fazê-lo teria consequências. Disney ou não, não vejo motivo para abrir exceção. Em segundo lugar, ela não estava tentando garantir que meus filhos tivessem a melhor experiência. Ela estava os pressionando para cumprir sua fantasia do que a viagem deles à Disney deveria ser. Ela repetidamente ignorou os desejos dos meus filhos em favor dos seus próprios, apesar de ambos serem muito claros sobre o que queriam e não queriam. Sasha também continuou a favorecer minha filha, inclusive durante o aniversário do meu filho, e a mimá-la de maneiras que a deixavam desconfortável. E eu ainda não perdoei a coisa da pequena sereia. Minha filha é um pouco tímida e leva um tempo para se abrir para a maioria das pessoas, então saber que sua confiança foi quebrada dessa forma me irrita de uma maneira que não consigo descrever. Para simplificar, meus filhos não são objetos. E quem os trata assim, no mínimo, será colocado de castigo. Liguei para meu pai e Sasha no sábado. Pedimos desculpas por chamar Sasha de esquisita, mas disse a eles que precisávamos de um tempo separados. Eles não verão minha família até o aniversário da minha irmã mais nova no final de abril. Se isso correr bem, eles serão convidados para a festa de 5 anos da minha filha em maio. Depois disso, vamos trabalhar lentamente para restabelecer o contato. Também disse que se eles ultrapassarem nossos limites novamente, as consequências serão mais sérias. Meu pai não aceitou bem. Eu não me importo. Sasha me enviou uma mensagem com mais desculpas, seguida por um pedido para, pelo menos, fazer chamadas de vídeo com meus filhos de vez em quando. Eu disse não. E para aqueles que disseram que meu comportamento controlador arruinou a viagem, meus filhos tiveram um tempo incrível na Disney World. Ambos ainda estão falando sobre isso. Minha filha continua nos pedindo para colocar suas fotos com os personagens que conheceu na parede, e meu filho diz que teve o melhor aniversário de todos. Acho que é isso. Obrigada pelo conselho e apoio no meu primeiro post. Só agora percebi que deixei os homens que eu chamo de família e amigos arruinarem meu casamento. Estou divorciado há quase 2 anos e algumas semanas atrás meu pai, 67, meus 2 irmãos, 37 e 40, e 4 amigos, 35, 37, 38, 41. Enquanto muito bêbados brincaram sobre como não podem acreditar que eu deixei minha esposa. Eles disseram que todos tentaram ficar com ela desde o divórcio, mas ela os rejeitou repetidamente, dizendo que seria inapropriado e cruel fazer algo assim comigo. Eu ri do que eles estavam dizendo apenas para relaxá-los e uma vez que eles acharam que eu achava engraçado eles realmente se abriram. Todos eles intencionalmente me fizeram sentir paranoico sobre minha ex-esposa me trair e me usar porque uma mulher como ela estaria com um homem como eu se não fosse pelo dinheiro que eu ganhava? Eles frequentemente insinuavam ou às vezes até diziam diretamente que ela mandava na relação e que ela estava comigo apenas porque sou facilmente manipulado. Eles constantemente plantavam coisas negativas na minha mente. Se eu fosse falar com eles sobre algo acontecendo no meu relacionamento, eles dariam um toque negativo ou dariam conselhos ruins de propósito. Então, quando perdi meu emprego durante a Covid, todos eles insinuaram como ela está definitivamente traindo agora que não há benefício financeiro em ser fiel a mim. Obviamente, eu confiava neles e muitas vezes levava suas palavras a sério e isso arruinou meu casamento.
Eu frequentemente discutia com minha esposa e sempre a acusava de algo ou suspeitava dela não me amar de verdade. Eu questionava tudo o que havia entre nós. Frequentemente dizia ela coisas sem sentido como eu sou um homem de alto valor e que ela precisava me apreciar, e quando eu não estava trabalhando por 6 meses eu mudei o jogo e comecei a acusá-la de não me respeitar por não trabalhar. Fui ingrato por todo o seu trabalho árduo e por ser quem cuidava das contas de nossa casa e de qualquer outra conta durante esses 6 meses de desemprego. Continuei deixando que suas palavras me levassem à paranoia e comecei a acusá-la de trair com os colegas de trabalho. Eventualmente, minha esposa cansou dos meus humores, desconfiança constante e acusações. Ela me deixou e, para ser honesto, por muito tempo parecia que veio do nada e então eu me convenci de que ela me deixou por outro homem. Agora estou aqui sabendo que todos os homens que chamei de família, meus amigos, eram todos meus inimigos que deixei destruir meu casamento. Obviamente, perdi a cabeça assim que terminaram de me contar todas as maneiras como conspiraram para arruinar meu casamento, e nós acabamos brigando. Cortei todo o contato com cada um deles. Quero entrar em contato com minha ex e fazer as pazes e esperançosamente tê-la de volta. Minha ex-esposa concordou em se encontrar comigo e ela não sabe exatamente o que quero discutir com ela e não sei como fazer as pazes e esperançosamente consertar nosso relacionamento. Como digo a ela o quanto me arrependo de tudo e que quero que ela me dê uma segunda chance? Existe até mesmo uma chance para nós? Edição: alguns de vocês continuam dizendo que você aceitou as palavras de seus amigos em detrimento das de sua esposa, e eu não acho que isso seja uma avaliação justa ou completa. Eu confiava nesses homens. Eu confiava especialmente no meu pai e irmãos. Nunca pensei que minha própria família estaria conspirando para arruinar meu casamento e ficar com minha esposa. Bem, eles certamente sabiam que você é fácil de manipular, não é mesmo? Fico feliz que você tenha cortado essas pessoas. E também faria um esforço concentrado para ouvir sua ex. Eu não sei se ela vai te perdoar, mas pelo menos dê a ela um encerramento se for isso que ela precisa. Por mais que doa ler isso e me ver como tal pessoa, é verdade. Eu confiava nesses homens. Eu especialmente confiava no meu pai e irmãos. Nunca pensei que minha própria família estaria conspirando para arruinar meu casamento e ficar com minha esposa. Eu absolutamente não fugirei de aceitar o fato de que é inteiramente culpa minha como meu casamento terminou. Eu assumo a responsabilidade por isso. Eu assumo a responsabilidade pelo fato de que acusei minha esposa de ser uma traidora ou usuária. Eu me arrependo de tudo isso. Se minha ex-esposa não aceitar minhas desculpas, eu aceitaria com graça. Se ela dissesse que nunca queria falar comigo ou voltar a ficar juntos, também aceitaria. Eu não ficaria no caminho e não tentaria mudar sua opinião. Eu lhe desejaria tudo de bom e a deixaria em paz. Estou chocado que ainda estão vivos depois de uma confissão assim. Não sei, cara, bahamianos são voláteis demais para ouvir algo assim e não surtar. Isso é simplesmente vil. Não incluí a violência que irrompeu depois que ouvi tudo isso porque não queria que meu post fosse banido. Sangue foi derramado absolutamente. E, é claro, levei uma surra porque eram 7 contra 1. Mas eu causei danos e uma ambulância e a polícia foram chamadas. Nenhum de nós apresentou queixas uns contra os outros e deixamos por isso mesmo. Honestamente, ainda estou furioso e estou com o coração partido desde então. A atualização. No domingo, pude me encontrar com minha ex-esposa. Eu me desculpei profundamente e ela foi gentil e compreensiva, mas disse que não poderia e não me perdoaria. Ela disse que simplesmente não está em sua natureza perdoar, e que apesar de tudo ela não guarda mágoas ou raiva contra mim e me deseja nada além de bondade em minha vida. Ela me deu alguns conselhos e me disse que tenho estado em um relacionamento abusivo toda a minha vida e que para curar o que está quebrado em mim eu deveria cortar meu pai, pois ele estabelece o tom para o tratamento pelo restante da minha família. Ela apontou as muitas maneiras como meu pai me machucou ou encorajou minha família a me maltratar. Ela disse que eu sempre estaria estagnado e infeliz se continuasse me associando com minha família e ex-amigos. Eu disse a ela que cortei eles da minha vida e que tenho minha primeira sessão de terapia marcada para daqui a alguns dias. Ela disse que estava orgulhosa de mim por dar o primeiro passo para a cura. Nossa conversa foi sincera e emocionalmente devastadora enquanto discutíamos as muitas maneiras como nosso casamento falhou, bem como o abuso que sofri de meu pai e família. Choramos o tempo todo. Choramos muito. Encerramos nossa conversa com um longo abraço e então nos despedimos. O perdão é conquistado por meio de um comportamento mudado e reconhecimento do seu dano, mas não é garantido ou algo que você merece.
Algumas coisas não devem ser perdoadas, e isso não significa que corrói a pessoa ou que de alguma forma a impede de progredir. Então, concordo com ela quando ela disse que você não precisa perdoar para curar ou ganhar maturidade emocional. E às vezes o perdão nem sequer é uma opção. Para ela, isso é uma daquelas coisas que ela simplesmente não pode e não vai perdoar, e tudo o que posso fazer é aceitar. Por mais que eu gostaria do perdão dela, simplesmente não está disponível para mim e está tudo bem. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias, compartilhe para um amigo e confira esse próximo vídeo. Uma boa tarde, pessoal.